Salve, salve, povo abençoado de Deus! É isso aí, mais uma vez aqui, pastor Genivaldo, trazendo mais um episódio dos cortes que estamos aí fazendo na nossa entrevista que nós demos lá na rádio, no programa Raio X, e eu espero que vocês sejam abençoados, que vocês usem isso para crescimento, tirar exemplos dos quais vocês podem seguir e aqueles também que vocês não deveriam seguir, tá certo? Então nós estamos aí exatamente trazendo mais um da Rádio Religai, do programa Raio X, para a gente poder estar aqui, porque lá na rádio vocês sabem, rádio, televisão, essas mídias geralmente elas têm horários e os horários são muito limitados, e aqui a gente está aproveitando a oportunidade para dar uma explanada maior, certo? Na nossa entrevista lá eu marquei alguns pontos aqui, alguns tópicos que é importante para que a gente possa estar aqui compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem, espero que venha somar na vida de vocês, tá certo? E esse episódio 4 nós vamos exatamente falar sobre a Discovery, sendo um selo pioneiro, independente em Brasília, na capital da República, e do qual foi o primeiro selo a gravar pessoas de Brasília mesmo, porque até então os grupos tinham que migrar para o eixo Rio de São Paulo, onde realmente a mídia acontecia, onde realmente as coisas aconteciam. Então, bandas Legião Urbana, Raimundos, o Plebe Rude, o Capital Inicial e entre outros artistas também, dos quais poderiam estar em Brasília, mas Brasília, por ser uma capital administrativa, acabava não dando espaço para essa arte. E quem realmente mais padecia e sofria com tudo isso era exatamente a música da periferia, a arte da periferia, porque até então era muito discriminada, era muito rejeitada, então não tinha espaço. E aí a Discovery vem fazendo uma revolução, abrindo mão de gravar bandas que já era muito mais fácil trabalhar ela ao público, porque elas tinham grande demanda, e aí então resolvemos ir para a área mais rejeitada, a área mais difícil de se trabalhar, porque a mídia não dava apoio, a mídia não dava abertura para esse tipo de música. E aí então nós entramos aí com o rap, e aí foi o primeiro selo no Distrito Federal a gravar os artistas locais. E aí com isso foi muito bom, porque nós tínhamos o maior produtor de rap que eu conheço, o DJ Rafa. O Rafa teve que se deslocar e morar em São Paulo, em situações difíceis, longe da família, longe de tudo, para poder dar uma continuidade ao seu trabalho de produção, porque Brasília não gerava, não tinha receita, Brasília não tinha nada para ele fazer. Então ele teve que ir para São Paulo, e ali então ele ficou como praticamente um produtor independente da TNT, do qual Donizete Sampaio o levou para lá, e lá ele estava. E aí com isso foi bom, porque a Discovery também trouxe o Rafa de volta ao Distrito Federal, e aí os grupos de São Paulo que gostavam muito da produção do Rafa e respeitavam muito, eles vinham de lá e gravavam em Brasília. E aí foi bom porque houve uma abertura de mercado maior, porque a gente estava recebendo grupos de São Paulo, porque São Paulo era o grande celeiro do rap nacional, é ainda, mas teve que dividir, hoje já divide muito com os outros estados, porque Brasília hoje é o segundo maior celeiro, e Brasília também não se limitou somente a ficar na divulgação regional, como acontecia em São Paulo. E aí foi para outros estados, e aí então popularizou o rap ainda mais, tá certo? E aí, cara, sabe, depois também nós vamos dar continuidade, nós vamos falar também, nesse quarto episódio, sobre o investimento da Discovery. A Discovery, ela poderia ter investido em segmentos mais fáceis, do qual a mídia aceitava, era mais fácil de divulgar, mais fácil de trabalhar, mas não, acabamos indo para o rap. E no meio disso tudo nós acabamos então gravando, abrindo o selo para o reggae, Recebemos ali então a banda de reggae, Tijolada Reggae, através do Hélio Franco, que era um repórter do Correio Brasiliense, do qual a gente estava sempre lá fazendo matérias no Caderno 2, através do Marcelo, e então passou a conhecer ali o Hélio, e aí houve uma proximidade, e o Hélio então nos fez um desafio para que a gente estivesse gravando a banda dele. E aí então nós gravamos o Tijolada Reggae
acabou que a gente não deu a atenção necessária, não tivemos o cuidado necessário com a banda, do qual exigia, por isso que eu estava muito preso ao rap, porque é muito difícil, queridos, vocês estarem trabalhando no segmento e depois vocês agregar um outro, acaba que um ou outro vai ser prejudicado. Então, como eu já estava com vários grupos de rap, a Discovery já estava com essa cara do rap nacional, a gente acabou, então, sacrificando o Tijolada Rap, que aí ficou sem a atenção necessária na divulgação, no cuidado, e aí, com isso, o CD acabou não virando, porque na época era CD. E veja bem, aí logo em seguida também nós recebemos o Câmbio Negro, através do Rei do Cirurgia Moral, que nos trouxe uma fita demo, que é fita demonstrativa, fita cassete, que muitos dessa nova geração não sabem o que é ainda, né? Ou não conhecem. E aí então nós ouvimos a fita, realmente ficamos muito chocados, né? Porque eu não conhecia rap, eu não estava envolvido, eu não estava vivendo o rap ainda, né, com o entendimento, com a mente aberta como deveria, e aí foi um choque para mim, assim como foi para muitas pessoas, porque o discurso era muito quente, né, um discurso muito inflamado e também acompanhado de palavras pesadas. E aí, a princípio, eu não entendi nada, mas na medida que eu fui trabalhando com o disco, eu fui abrindo a minha mente, fui abrindo o meu entendimento e eu fui compreendendo exatamente qual era a mensagem que o Câmbio Negro queria passar através daquelas letras, né, que era exatamente se posicionar contra o racismo, contra as questões sociais da favela. E aí eu fui entendendo tudo. Então eles vieram com um discurso como se fosse um pedido de socorro mesmo, sabe? E aí, então, o Câmbio Negro, né, com um vocal muito forte, que era o X, e o Jamaica por trás fazendo toda a linha de produção, juntamente com o X, dividindo os dois, né? E aí na companhia do Rafa Santoro, do J. Rafa. Olha, foi um disco assim, queridos, que vocês conhecem, né? O Sub-Raça do Câmbio Negro, e eu tenho certeza que vocês sabem do que estou falando. E aí então, sabe, a princípio eu estava meio receoso, porque eu não conhecia muito rap, fui surpreso com aquele discurso forte, inflamado, e aí eu fui pedir ajuda, né, orientação para as pessoas que já estavam no mercado, que já eram muito mais experientes do que eu. E aí então eu fui, né, entrei em contato com o Ilha da Zimbábue, o Serafim também da Zimbábue, com o Donizete Sampaio da TNT e também com o Giba da MA, as pessoas que estavam no mercado e que eu tinha conhecimento na época. E aí perguntei para eles o que é que eles achavam. Eles disseram: olha, a gente recebeu esse material aqui, isso aqui para nós não dá não. É muito forte, muitos palavrões, e isso aí não tem como a gente trabalhar na mídia, não tem como a gente fazer divulgação desse material, porque eles não vão aceitar. Então nós rejeitamos aqui, pra gente não serve. E aí eu fui e comprei a ideia deles, né, do Câmbio Negro, e resolvi bancar. E aí começamos a fazer o disco, e aí ficou pronto o Sub-Raça. Acabou, né, calando os críticos, abrindo a grande mídia para receber o Câmbio Negro, porque eles tiveram que se dobrar ao talento dessa dupla, da qual então foi um impacto dentro de São Paulo, porque eles não conheciam esse lado do rap de Brasília. E aí então acabou sendo o CD do qual a gente mais divulgou, mas, né, também o X e o Jamaica também, né, com grande influência deles no meio de todo o cenário do rap de Brasília, e também, né, acabamos entrando no meio da galera do rock também, que ouviram os caras, né, o pessoal do Raimundos mesmo, Rodolfo, o Digão, eles ficaram assim muito empolgados quando eles viram o Câmbio Negro tocando no evento com eles. E aí então acabou o Câmbio Negro caindo na graça dessa galera toda. Ou seja, a alta sociedade em Brasília, eles passaram então a ouvir o Câmbio Negro. E aí a gente já começou então a vender rap, não só para a periferia, mas agora a gente estava atingindo aquele público que realmente consumia em massa, que era esse pessoal da classe média e classe alta. Então, no classe média e classe alta, eles tinham mais condições financeiras, não é verdade? E a gente precisava chegar nesse. E aí o Câmbio Negro entrou com todo o seu discurso, né, sem tirar uma vírgula, né, tanto que nós não interferimos, a gravadora não interferiu em absolutamente nada no trabalho do Câmbio Negro. Deixamos eles bem à vontade para trabalhar juntamente com o Rafa, e aí eles fizeram um disco que é inesquecível, um disco que vai ficar
Então é um legado que foi deixado para o rap nacional, tá certo? E veja bem, e aí o Sub-Raça, então, da banda Câmbio Negro, acabaram sendo o quê? O principal CD de rap do selo. Por quê? Porque nós, como visão empresarial, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar atenção àquilo que está dando retorno. Não é verdade? Por quê? Porque a gravadora precisa respirar. Se a gente não entra dinheiro, não tem como investir. Então precisava de quê? A gente precisava de um disco que nos impulsionasse. E aí o Câmbio Negro, então, passou a ser o disco mais interessante do selo, do Sub-Raça. O CD passou a ser o que a gente mais trabalhou na mídia, a princípio, porque nós precisávamos de quê? A gente precisava de caixa para quê? Para sobreviver. Porque né, nós estávamos devendo uma parte da produção ainda. Eu não era um empresário com dinheiro, eu era um empresário sem dinheiro, e aí eu precisava virar o que eu estava fazendo para quê? Para poder fazer dinheiro. E aí o Câmbio Negro então passou a ser o principal artista da gravadora, passou a ser o principal disco da gravadora, passou a ser o que a gente mais dava atenção. E aí a nossa visão foi totalmente direcionada. Aí a gente sofre no meio disso tudo também. Por quê? Porque vem a inveja, vem o ciúme. Ah, por que está investindo em fulano, não investe na gente? Será que ele é melhor do que a gente? Entendeu? As pessoas não entendem a posição, né, e a situação do empresário nesse momento. E aí foi difícil para a gente trabalhar tudo isso para tirar a vaidade, o orgulho, fazer com que as pessoas entendessem, e a gente ia trabalhando isso para quê? Para não ficar mal com os demais grupos. E aí então nós tratamos também nesse episódio sobre o Cirurgia Moral, o Alibi, certo? E depois do sucesso do Sub-Raça, e aí a gente veio então com a mente mais aberta, com a ajuda do Jamaica, com a ajuda do Rafa, foi melhorando, e aí a gente veio com o disco do Cirurgia Moral. Fizemos o primeiro disco, que não aconteceu muito, que foi o Cérebro Assassino. O disco não virou muito. E aí depois veio A Minha Parte Eu Faço. E aí esse disco realmente teve um impulso muito grande nas casas noturnas em Brasília, nos bailes, nos entornos, começou a tocar. E o disco do Cirurgia Moral começou a ganhar moral também e ganhar terreno. E aí com isso, né, nós em seguida houve o rompimento do Jamaica e do X. O Jamaica saiu do Câmbio Negro e o Jamaica então partiu para uma carreira com uma nova visão, com uma nova produção, ou seja, com tudo novo na sua vida. E aí então ele veio e forma o Alibi junto com seu irmão Rivanils, que antes era Cabala, e agora a gente chama de Rivas, né? Rivas, servo de Deus, é verdade, o que Deus faz, né, na vida das pessoas. E aí o que acontece? Aí então veio o Alibi, e o Rei e o Jamaica então passaram a estar mais juntos. Com esse afastamento do Jamaica do X, acabou que o Rei do Cirurgia Moral se aproximou mais do Jamaica, e eles acabaram fazendo uma grande dupla na área de composição, e o Jamaica, com seu grande conhecimento na área de produção, na área musical, ele então começou a ajudar o Rei. E aí o Cirurgia Moral teve esse impulso. Aí o Alibi também, com a ajuda do Rei também, nas letras, ali dividindo letras ali com o Jamaica, ajudando o Jamaica. O Alibi também teve um grande impulso para vocês verem como é importante a união, como é importante a unidade. A partir do momento que o Rei se uniu ao Jamaica, melhorou os dois grupos, tanto melhorou o Cirurgia Moral, como veio também uma grande ajuda também para o Alibi. E aí o Alibi explodiu em Brasília, explodiu no Goiás, em Minas, porque a pegada deles já era bem diferenciada. Eles usavam muito grave, muito bass, e aí foi uma revolução no rap. E com isso, o que acontece? Eles foram ganhando seus adeptos. E aí o disco do Alibi deslanchou e foi para frente. E logo em seguida nós preparamos o segundo, assim também como o segundo do Rei, que foi A Minha Parte Eu Faço. E os dois discos já eram ali programados para um ser lançado após o outro, para não haver choque dos dois serem lançados juntos. E com isso, era bom também que nos dava uma folga para a gravadora para poder fazer um trabalho de divulgação em cada um desses discos. Por quê? Porque a divulgação era o mais difícil. A divulgação é que verdadeiramente impulsionava o selo ao reconhecimento e também para impulsionar as vendas, porque a pessoa não vai comprar um disco se ela não conhece. Ela precisa ouvir primeiro, ela precisa conhecer primeiro, não é verdade? E era isso que acontecia. E aí entramos nesse acordo, o Cirurgia Moral, a Alibi e a Discovery. E aí então isso dava um
espaço para que a gente pudesse trabalhar um disco de cada vez. E aí, então, a gente fala nesse mesmo episódio sobre o Jamaica, que o Jamaica, então, resolveu fazer um trabalho solo. Além do Alibi, ele começou, então, a trabalhar um disco solo dele, que era o Jamaica, que foi o primeiro disco que nós lançamos dele, o Utopia. E aí foi uma explosão, porque nós já estávamos com conhecimento de mercado, a gente já estava com conhecimento de divulgação, ainda que não fosse o melhor, o maior, mas era o que nós podíamos, que estava ali ao nosso alcance, para cuidar da parte de marketing da gravadora, fazer tudo sozinho, porque a gente não tinha grana para pagar para as pessoas fazerem, então a gente acabava tendo que ir, e muitas vezes a gente ia sem conhecimento de causa, sem conhecimento nenhum, e aí você sabe, a ignorância, a pessoa quando é ignorante, ela padece mais. E era isso que aconteceu comigo, aconteceu com a Discovery. A gente, por não conhecer o rap, por não ter o entendimento da música black, não saber como que tudo isso funcionava, a coisa da gravadora, a coisa da divulgação, entrar no mercado, a venda, ou seja, uma série de situações que, se a pessoa não for forte, determinada, não tiver garra, não tiver perseverança, não tiver coragem, não tiver determinação, fica difícil, porque senão você vai ser engolido. É verdade? Então era muito difícil para mim entrar no mercado de São Paulo, porque eles eram fechados lá entre eles. Brasília recebia o rap de São Paulo. No início, né, os grupos como Racionais, Taíde, vinham a Brasília fazer show, mas os de Brasília não iam para São Paulo. E aí, com isso, o que acontece? Quando a Discovery começou, então, a produzir esse material, a colocar esse material no mercado, e a gente começou, então, a viajar para São Paulo para trabalhar a mídia em São Paulo, o nosso alvo maior era São Paulo. Por quê? Porque São Paulo era a grande metrópole do rap. Não é, né? Brasília hoje, eu considero a segunda do rap. Então, isso era muito difícil para mim. Imagina só, a pessoa leiga, que nunca trabalhou com rap, que não conhecia a música rap, nada. E aí tive que aprender, queridos, aos trancos e barrancos. Levando pernada daqui, levando todas as situações, mas conseguimos chegar, pelo menos, até onde o rap de Brasília se encontra hoje. E graças a vocês que fazem parte do movimento, que consumiram esse material, graças a vocês, mídia também que abriu espaço para nós, graças a vocês todos, porque isso não é mérito da Discovery, isso não é mérito dos cantores só, não, nós somos apenas peças, isso é mérito de todos, da mídia, dos clientes que compravam, dos lojistas, dos divulgadores, enfim, dos funcionários que a Discovery usou nesse período todo, ou seja, é mérito de todos, tá certo? Sem a ajuda dessas pessoas, nós não teríamos chegado até aonde chegamos. Por isso, continue conosco, nós vamos estar produzindo outros vídeos também, fazendo cortes em cima dessa entrevista que a gente deu na rádio, no programa Raio X, e eu espero que vocês sejam abençoados. Tudo bem? Então fiquem agora com o vídeo e até o próximo. E aí, cara, não é fácil, olha só, porque Brasília nunca produziu, nunca teve uma gravadora em Brasília, cara. Brasília é a capital do rock, né? Mas o rock para gravar tinha que ir para São Paulo e Rio, porque em Brasília não gravava. Legião Urbana, ele teve que ir para onde? Pro Rio de Janeiro. Sim. Né? Renato Russo foi com toda a galera dele para lá. E aí o que Paralama do Sucesso, a mesma coisa. Todos os caras, Plebe Rude, então os caras tudo foram para fora de Brasília para gravar. Ninguém gravou no Distrito Federal. Então o primeiro selo é a Discovery. A Discovery foi pioneira, né? Foi ela que criou os primeiros grupos de rap a gravar em Brasília, foi a Discovery. Sem ser rap, o senhor chegou a gravar outro estilo musical, outro segmento, o quê? Nós gravamos o reggae. Porque na verdade teve uma época que vocês devem conhecer um grupo lá do Maranhão, que é o dos Cegos. Tribo de Já. Tribo de Já ia gravar conosco. Olha. Foi um conhecido no Brasil todo aí, o Tribo de Já. Uma pessoa lá do Maranhão veio até mim e aí falou disso, olha, tem um Tribo de Já, você não gravaria outro segmento? Eu falei, olha, não, porque eu tô ligado só no rap e aí pra mim gravar mais coisa eu não tenho estrutura nem condições financeiras ainda pra isso. Mas ele disse, olha, os caras estão prontos, eles estão gravando independentes e não tem ninguém. E aí ficou essa conversa no ar. Aí eu conheci um repórter do Correio Brasiliense, que era o Hélio Franco, e ele era repórter lá.
E aí eu fazia minhas matérias lá, e aí a gente acabou afinando, né, percussionista de uma banda de reggae, lá em Brasília, o Tijolada Reggae. E aí nós gravamos, então, o Tijolada Reggae tá aí no catálogo da Discovery. Acho que se vocês olharem aí e procurar na internet, vocês vão encontrar. Sim. E o Câmbio Negro, chega quando? Bom, o Câmbio Negro chegou bem depois, né? Primeiro veio o Peso Pesado, depois gravamos Circuito Fechado, depois Inimigo Público. E aí o Rei me trouxe uma fita do Câmbio Negro. Quando eu escutei, eu falei, não, cara, não dá pra gravar isso. O senhor tinha, tipo assim, o senhor tinha alguém que indicava os grupos pro senhor? Ó, grava esse, não, bom, não. Não, até então... Ou o senhor que escolhia mesmo? As minhas escolhas foram tudo mal, péssimas. Eu escolhi o Circuito Fechado, não deu nada. Escolhi o Inimigo Público, não deu nada. Aí entrou o Rei na cena. Mas isso foi depois do GOG? Depois do GOG. Certo, o GOG já tinha saído nessa época. O GOG já estava em São Paulo, não estava mais em Brasília. E aí entra Rei. O Rei vai, né, o do Cirurgia Moral, foi trabalhar comigo na loja. Me ajudava na loja. E aí a gente conversava muito, e aí ele era um camarada que vivia nesse meio, conhecia tudo. Aí ele foi e disse, olha, eu vou te trazer uma fita pra tu ouvir. Aí trouxe uma fita cassete do Câmbio Negro, e era o Ex e o Jamaica. E aí quando eu escutei, eu falei, tu é louco, cara. Esses caras falam palavrão demais, xinga. Era o Subraça. Era o Subraça. E aí eu fui, troquei uma ideia com o Donizete e o Ilha da Zimbábue, e ele falou, não, esses caras aí não dá pra gravar não, velho. Porque eles já tinham mandado material pra essas gravadoras em São Paulo, e os caras tudo tinham rejeitado eles. E aí eu meti os peitos e falei, vamos fazer isso aí. Aí conversei com o Rafa falou, vamos, cara. E o Rafa foi o Rafa que fez a produção? Foi o Rafa que me intimou. Falou, olha, se tu não gravar esses caras aí, tu vai se ver comigo, velho. Aí eu falei, tá bom, então, vamos gravar. Aí gravamos os caras, né? E aí levamos pra São Paulo e trabalhamos. Aí foi o grande disco, cara. Né? E aí também ficou mais fácil pra mim entrar na mídia. Começaram tocando as músicas mais leves, mas a 105 colocou logo a Subraça. E quando tocou na 105? Velho, aí São Paulo inteiro ouviu. Uau, quem é esses caras, meu irmão? Aí não dava conta de... aí, era cara, disco pra tudo quanto é lado do Brasil. Aí, vendia, o senhor mandava distribuía pra todos os cantos do Brasil aí? Nessa época ainda não. Eu tava ainda, né, eu tava engateando, que o Câmbio Negro foi o quê? O quarto disco. Não, foi o quarto. 2 do Circuito Fechado Inimigo Público, que não girou. O do GOG, que vendia, mas lá em Brasília muito pouco. E desses, assim, tem mais outros que o senhor lançou, né? Tem o Cirurgia, tem o Alibi, depois tem o Jamaica. Isso. Qual que foi que mais vendeu? Jamaica. Jamaica. Jamaica foi com... Jamaica, porque Jamaica, ele entrou nos interiores, no Goiás. Ele disputava prateleira lá com o Zezé de Camargo e Luciano, com o Leandro Leonardo. Deixa eu te contar uma curiosidade pro senhor. O Jamaica acho que foi o primeiro disco dele solo, não foi? Tem aquela da Porta do Céu, Na época eu fazia baile aqui, e a música que tocava era essa Na Porta do Céu. Isso não sai da minha mente, porque aí eu comecei a tocar aquela Só Observando. Era hino nos bailes aqui. Era tocar, parece que a casa ia cair. De verdade. Era uma loucura que só tô observando. Isso. Que era loucura aqui. Na época, entendeu? E era tocar, suponha, se a pessoa tava no bar, se a pessoa tava sabe, de rolê, era ouvir que todo mundo corria pra dentro. Era uma loucura essa Tô Observando.